Saúde aos irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso colo dominical através de uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através de lições na escola dominical. E assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua orientação, a Tua bênção através da ação do Teu Santo Espírito. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para o estudo de hoje é Êxodo 4, versículos 10 a 17. Leiamos. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém, outro, que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, ele porá na boca as palavras, e eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. O tema de hoje está intitulado Igreja, uma família sem preconceitos. Acessibilidade é um tema relevante para a atuação missionária de nossas igrejas, pois podemos contribuir significativamente para a mudança social no sentido da construção de uma sociedade inclusiva. Mas o que é acessibilidade? Palavra interessante para nós. Acessibilidade tem a ver com acessível, que é acessível para alguém. E temos aqui no caso, como tema, Igreja, uma família sem preconceitos, no qual a igreja deve ser acessível a todos os seres humanos. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Decreto de Acessibilidade 2004. Ou seja, a acessibilidade não se reduz às pessoas com deficiência, mas atende a todas, por exemplo, pessoas idosas, gestantes, pessoas com carrinhos de bebê e assim por diante. São pessoas que têm alguma deficiência, que seja temporária ou duradoura, todas elas merecem acessibilidade. Fundamento bíblico. O texto de Êxodo 4, 10 a 17 nos apresenta Moisés, um dos pais da fé, que é referência na história do povo de Deus, por libertar o povo escravo do Egito e o guiar pelo deserto. Toda essa história começou com uma discussão em que Moisés argumentava: Senhor, eu nunca fui eloquente. Êxodo 4, versículo 10. Esse homem escolhido para ser líder do povo era gago. Tinha enormes dificuldades com o uso da palavra por causa da gagueira. A gagueira é um distúrbio no ritmo da fala, no tempo de execução dos sons, sílabas, palavras e frases, que afeta a fluência das mesmas e, consequentemente, prejudica seriamente a comunicação. Imagine tamanho desafio: um homem com gagueira sendo vocacionado a proclamar a palavra de libertação ao povo hebreu. Eu tenho um cunhado que é gago, e sei da dificuldade que Moisés teria para falar ao povo e falar também a Faraó. Uma dificuldade difícil, terrível. E quem conhece uma pessoa que sofre, que é gaga, sabe muito bem da dificuldade. No diálogo entre Deus e Moisés, buscamos inspiração para refletir sobre o tema da deficiência e da inclusão. Nessa relação, podemos identificar o olhar de Deus para além dessas situações. Êxodo 3, 9 a 12. Deus enxerga o potencial de Moisés e, em meio à limitação física que ele age. Moisés, por outro lado, resume seu olhar sobre si mesmo à gagueira.
e diante do chamado de Deus, a usa como imperativo para o cumprimento da missão. Êxodo 4, 10 e 13. Deus ele conhece todos os seres humanos, e mesmo que Moisés fosse gago, para Deus não havia impedimento, porque Deus ele quer agir através das pessoas, independente de quem sejam, como estão. Deus ele age assim. Deus ele ama as pessoas, os seres humanos. Não adianta Deus querer agir através de uma pessoa que seja um modelo, porque Deus quer agir através de pessoas e não através de figuras. Deus não abre mão de Moisés, Êxodo 4, 11 e 12, mas escuta o seu clamor e colocarão como apoiador nessa importante missão. Se por um lado Moisés não é eloquente, por outro ele recebe um bordão e autoridade para cumprir o chamado. Uma deficiência não é maior que as demais habilidades que um ser humano pode desenvolver sob a graça de Deus. Êxodo 4, 17. Temos aqui que Deus quis agir através de Moisés, mas diante do imperativo, Deus então, ele traz para Moisés o seguinte: ele falaria ao seu ouvido e ele falaria a Arão, seu irmão, que era eloquente. Agora, quem teria a autoridade e o poder aqui através do bordão era Moisés. Não sei se vocês já assistiram algum filme ou alguma série, até mesmo novela, em que Moisés não aparece como gago, mas como uma pessoa eloquente. Temos aí o quê? Uma adaptação, uma interpretação, porque, querendo ou não, qualquer coisa que se faz para passar hoje nos meios de comunicação envolve-se dinheiro. E filme, seriado e outra construção através de filmagens, de edição, se investe muito dinheiro. Então, em situações assim, Moisés é interpretado como alguém eloquente, mas não como gago. A palavra de Deus nos indica que todos os seres humanos podem marcar a história como agentes de transformação e libertação. Ainda hoje existem pessoas com deficiência que são chamadas e vocacionadas para o serviço à igreja e ao mundo, segundo a vontade de Deus. Não sei se alguém já viu, mas há pastores e pastoras que são bênçãos nas mãos do Senhor e que são portadores de alguma deficiência, dificuldade de andar, e até mesmo um pastor cego que tem ministrado a palavra do Senhor Deus. Então, as deficiências não podem ser colocadas como barreiras, como impeditivos, quando os seres humanos são chamados por Deus para a sua obra. O Evangelho de João testemunha nas palavras de Jesus esta vocação, que não faz acepção de pessoas ou de famílias. Quando os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nele pecou nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. João 9, 2, 3. Ou seja, as deficiências não são marcas de culpa e não devem nos remeter à ideia de castigo divino. Aliás, se falarmos em pecado, nós e todas as demais pessoas pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A deficiência insere-se nos mistérios da criação de Deus e aponta para a força e criatividade diante da vulnerabilidade humana. O que acontece hoje? Desde a aurora dos tempos, pessoas nasceram com deficiências físicas e não é novidade hoje. Aqui, diante de um questionamento, Jesus disse: naquela época, se não houvessem pessoas assim, ele não as teria curado. Jesus não teria curado cegos, surdos, mudos, paralíticos. Jesus não teria curado. É mistério divino. E não nos cabe culpar e questionar a Deus e o que tem acontecido. Infelizmente, hoje, sabemos que pessoas acabam se tornando também responsáveis quando nascem crianças com deficiências físicas. Hoje, infelizmente, as próprias pessoas têm provocado isso. Palavra que ilumina a vida.
As famílias das pessoas com deficiência, bem como elas mesmas, devem ser alvo de acolhimento e aceitação pelas igrejas, que são chamadas a, primeiro, testemunhar o amor incondicional de Cristo, demonstrando a essas pessoas e suas famílias que elas são amadas por Deus, independentemente de suas limitações. Isso é uma grande verdade. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que nós vamos fazer? Segundo, disponibilizar-se a conhecer, relacionar-se e aprender com essas famílias que têm muito a nos ensinar sobre a convivência com as diferenças. Isso é uma grande verdade. A igreja precisa ter o seu papel social de acolhimento, de ajuda e de aprendizado, ainda mais para com essas pessoas que também necessitam da graça de Deus. Terceiro, assumir a responsabilidade de ser apoio para aqueles que têm alguma limitação, incluindo ações práticas e a necessidade de não enxergar obstáculo na deficiência, mas, assim como Deus olhou para Moisés, ampliarmos o nosso olhar para além delas. Se Deus não teve acepção para com Moisés, que era gago, e se Jesus também não teve acepção e curou pessoas deficientes, por que a igreja hoje criará obstáculos para não ajudar, não acolher e não estar presente na vida dessas pessoas e de suas famílias? As pessoas com deficiência podem enriquecer a vida da igreja com suas diferentes formas de ser e viver, nos ensinando sobre a diversidade da criação e sobre a interdependência e solidariedade no corpo de Cristo. Nos meus anos de ministério pastoral, já trabalhei com 2 igrejas e nelas havia pessoas surdas. Uma nasceu assim, nunca teve condições de ouvir nada. E ela se fazia presente nos cultos, porque ela conseguia ler os lábios e prestava atenção. E era uma pessoa muito edificada e dava testemunho de vida através de sinais. Noutra igreja, ainda sendo menina, teve um problema, ficou surda, mas ela conseguia ouvir pouco de um dos ouvidos. E havia pessoas que, para conversar com ela, precisavam elevar o volume de voz, quando ela não estava utilizando os aparelhos para a surdez, que melhoravam um pouco a qualidade de audição dela. E era uma pessoa também que se fazia presente aos cultos e deu um testemunho muito bonito na igreja, dizendo que ela vinha para a igreja não para ouvir a palavra de Deus, porque ela não ouvia, mas ela vinha para trazer seu filho e seu marido para que pudessem ouvir a palavra de Deus. Testemunhos maravilhosos de pessoas que tinham limitações. A vocação de Moisés, um homem que tinha uma limitação na fala, aponta para ministérios que devem se mostrar acessíveis a todas as pessoas. Assim, a igreja constantemente deve perguntar pelas formas de eliminação de barreiras e de preconceitos em seu cotidiano como comunidade de fé. A igreja deve ter um papel social, que é pela graça de Deus que ela existe. E assim a igreja não deve ter obstáculos, sejam físicos ou de outras formas, para com pessoas que são deficientes físicas, para que possam ser acolhidas, sejam agraciadas e façam presente em nosso meio. A igreja também deve ir ao encontro das famílias das pessoas com deficiência, no sentido de apoiá-las em seus diferenciados desafios cotidianos, seja na escola, no trabalho ou na própria comunidade de fé. É uma realidade. A igreja deve se fazer presente, não apenas na vida das pessoas que têm deficiências físicas, mas também na vida das famílias, para observar no que ela pode ajudar, auxiliar e se fazer presente. No caso de Moisés, a gagueira oportunizou a parceria e cooperação entre 2 irmãos, Moisés e Arão, rumo à libertação do povo. No caso da igreja, hoje as deficiências oportunizam novos conhecimentos à comunidade de fé, como aprender a língua de sinais e o braille, aprender novas formas de ser e viver em comunidades, bem como aprender a construir espaços e relações acessíveis a todas as pessoas e famílias. Graças a Deus, eu tenho observado igrejas locais e igrejas denominacionais que têm utilizado
sinais na comunicação, em atividades culticas, para que pessoas que não ouvem, para que possam ouvir, possam serem agraciadas e edificadas pela palavra do Senhor. Tem se tornado uma realidade. Aleluia. Conclusão. Como igreja, família da fé, importa perguntarmos pelo apoio e acolhimento que temos oferecido às pessoas com deficiências e suas famílias, e também pelas condições de acessibilidade oferecidas às pessoas que desejam participar da nossa comunidade e seus diferentes ministérios. Sim, há que incentivarmos e apoiarmos a participação de todas as pessoas com sem deficiências nos diversos ministérios da igreja. Deve ser uma realidade. Fazer parte na vida dessas pessoas. A igreja, exercendo seu papel solidário, papel social, de acompanhar, socorrer, ajudar, ser bênção na vida de famílias e das pessoas que têm deficiências físicas. Faz parte. Jesus mesmo nunca demonstrou preconceito e nem criou empecilhos, opôs obstáculos. Jesus foi de encontro a essas pessoas. Curou cegos, surdos, mudos, paralíticos, atrofiados e também pessoas que eram levadas até ele. Para conversar em casa, um momento de reflexão e havendo dúvidas, irmãos e irmãs, nos façam as devidas perguntas. Os ministérios da igreja têm atuado junto às famílias das pessoas com deficiência física, seja quais elas foram. Momento para refletir, perguntar, saber se a igreja local ou a igreja denominacional tem exercido seu papel social de solidariedade, não fazendo acepção de pessoas e sendo presente na vida delas. Possamos fazer a nossa parte, sermos bênçãos na vida da igreja e participar desse papel social da igreja. Assim agradecemos a Deus nesse momento em oração pelo estudo que tivemos. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que na escola dominical aprendemos a partir da Tua palavra sobre o que essa lição nos traz de importância. Assim, onde quer que estejamos, continua a nos iluminar, nos abençoar. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.